Olá, hoje o nosso programa Propaganda e Negócios vai bater um papo com José Roberto Guimarães, o técnico da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, um atleta tricampeão que fez sucesso em tudo que realizou. Você vai conhecer o trabalho social que ele vem fazendo em Barueri. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na abertura, estou aqui ao lado do brilhante José Roberto Guimarães, meu ídolo. Foi jogador de futebol, teu pai foi jogador de futebol. Exato. Super técnico de vôlei, que vai bater um papo aqui conosco. José, obrigado pela presença, viu? Agradeço muito você ter vindo aqui bater um papo com a gente. Odécio, eu que fico feliz e pela oportunidade de estar aqui com você. Primeiro que eu já te conheço há muitos anos, não pessoalmente, mas do teu tempo de Jovem Pan. Eu sempre fui fã do programa aqui na Alpha Channel e sempre vejo as suas entrevistas e que são de um nível altíssimo. Então, para eu estar aqui, eu te agradeço a oportunidade que você está me dando. Imagina, você é um ídolo nacional, né? Então, fazia tempo que eu queria ter a oportunidade de bater um papo com você, porque a tua história é muito bacana. Falando de história, Zé, como é que você começou? Porque teu pai foi jogador de futebol, ótimo jogador de futebol. E você jogava bola também. Mas aí chegou o vôlei. Me conta essa paixão, como é que surgiu? Eu vim do interior de São Paulo, sou de uma cidadezinha chamada Quintana, entre Marília e Tupã. Tenho que sempre dizer onde ela fica, porque era muito pequena. E aí meus pais resolveram mudar para São Paulo quando eu tinha 6 anos. E nós fomos morar na Zona Leste, no Jardim Nordeste. E ali eu fiquei mais próximo ainda dos campos de várzea. Tinha muito. Porque o meu irmão também foi jogador mais velho, jogador de futebol, jogou no misto do Corinthians. O Rato era o técnico dele, enfim. E eu vivia futebol, né? Só que meu pai resolveu mudar de cidade uma outra vez. Nós fomos morar em Santo André, de um grande ABC. E foi aí no colégio que eu fui estudar. Meu professor de educação física só gostava de uma modalidade, vôlei. E aí foi quando eu conheci o vôlei, comecei a dar meus primeiros toques e a minha vida com o vôlei começou a partir dessa situação do colégio. Fui para o time da cidade, do time da cidade depois seleção paulista, seleção brasileira, depois 21 anos como jogador e depois virei técnico. Mas foi uma paixão que pegou mesmo. Foi uma paixão avassaladora, porque eu amava jogar futebol. Você imagina um garoto que cresceu vendo Pelé, cresceu vendo Rivelino jogar, esse pessoal da Copa de 70, nossa, 66, né? O pessoal 62, onde a gente ganhou, 58 eu era muito pequenininho. Mas em casa só se falava em futebol. E sempre foi uma paixão muito grande, e é até hoje, né? De vez em quando eu jogo umas peladas ainda, mas procuro poupar os meus joelhos, que já estão um pouquinho antigos. Agora, eu esperava, desde que te conheço, você esperava chegar onde você chegou? Você é o único técnico 3 vezes campeão do mundo, né? Uma pela seleção masculina e 2 vezes pela feminina. O único do planeta a chegar nesse ponto. Não, você esperava tudo isso? Para ser campeão olímpico, nunca, Décio. Eu sempre sonhava, meu maior sonho era vestir a camisa do meu país. E conseguiu também. Eu consegui, depois de muito, talvez eu tenha sido um dos atletas que mais treinou na vida para realizar um sonho. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha momento. Eu vivia com a bola de vôlei, eu deixava tudo para jogar e treinar. E aquilo passou a ser na minha vida uma obsessão e um sonho. A partir do momento que eu consegui, que foi através de muito sacrifício, eu vi que o meu próximo passo seria ser técnico daquilo que eu mais gostava de fazer. E aí fui fazer educação física, fiz cursos de especialização. Mas o mundo do vôlei nunca saiu da minha cabeça. Eu queria dirigir times fora do Brasil, eu sempre sonhava com isso e consegui, mas nunca esperava ser um campeão olímpico. Não pensei que a gente fosse chegar... É o máximo, né? Aquilo que todo atleta e técnico
sonha, que almeja, que trabalha, né? Todo mundo gosta. É bom ser campeão mundial, mas ser campeão olímpico é melhor. Agora não tem nada de graça, nada sem sacrifício, sem trabalho. A tua história, o Oscar Schmidt, nosso querido amigo, que você vê aqui, é igual. É igual. Ele tinha paixão. Exato. Nunca ele treinou tanto, o Pelé também nunca treinou tanto para chegar onde chegou, você também. Ou seja, um exemplo para as gerações novas. Se não trabalhar em qualquer ramo de atividade, ele não chega a lugar nenhum. Exato. Ele tem que ter o sacrifício, tem que gostar, tem que almejar, tem que sonhar. E você chegou lá. Essa palavra sacrifício, ela é muito oportuna, né? Porque não existe nada sem sacrifício, não existe nada sem dedicação, sem atitude, sem você ficar horas e horas ali. E você precisa amar aquilo que você está fazendo. Então, eu lembro das histórias do Oscar, de ficar 1000 arremessos. Eu ficava na parede, tocando e tocando e tocando, porque eu achava que a técnica tinha que ser muito apurada, a técnica tinha que ser especial, tinha que ser bonita, tinha que ser... Como é que você está fazendo com tanta facilidade isso aí? Você viu o Pelé batendo na bola, como é que ele batia daquele jeito e com os dois pés? De graça não era. Né? Mas aquilo é repetição, tá ali jogando o tempo inteiro, e treinando e se dedicando. Não dá, a gente fala do Pelé, não dá para comparar ninguém ao Pelé, mas Ele treinava muito. Treinava muito. O Santos treinava, ele ficava depois mais de 4 horas sozinho. Exato, mas eu, por exemplo, fui técnico do Fenerbahçe, né? Eu sempre admirei alguns jogadores. E um dia eu falei, vou ver o Alex treinar, que foi meia do Palmeiras e tudo mais. Acabou o treino, o Alex botou a barreira móvel, o terceiro goleiro do Fenerbahçe, e ficou lá. Eu falei, quero ver como é que esse cara bate na bola. Aí fui lá para trás, batia por aqui, batia por ali. O goleiro ficou desesperado lá. Mas é o fato dele ficar depois, de ficar um tempo a mais que os companheiros, tentando acertar, tentando fazer o melhor, bater melhor na bola. Isso é o diferencial do craque, né? E você passa tudo isso para os teus jogadores e jogadoras, né? Eu tento, Décio, eu tento. Mas uma coisa assim, eu sou um técnico muito exigente. Eu acho que para você chegar a uma excelência de execução, você precisa treinar muito. Tecnicamente, a técnica tem que ser fina, apurada, e você precisa saber tocar na bola de todas as maneiras. Não é tocar na bola, mas tocar com o coração, fazer com coração, com paixão, porque tudo que você faz com amor sai melhor. Então, é o que eu procuro passar o que o jogo vai necessitar, né? O que você precisa executar na hora dos movimentos e tirar o melhor proveito desses movimentos. Agora, ganhar e perder faz parte do jogo. Perdemos, ganhamos e aprendemos. Eu acho que isso foi importante. E observar o teu adversário. Quando você vai pegar o outro país aí, você Desce estuda. do céu, é uma loucura. Uma loucura. E agora, passa para jogadores. Nós tivemos uma bolha na Itália que a gente não podia sair. Então eu aproveitei para ficar estudando, treinando e os jogos. Mas a gente estuda assim 4, 5, 6 horas por dia de vídeos, né? E volta, e repete, aí refaz. Lá tem um espaço. Essa aqui, essa para lá, a característica de cada uma, para onde ela gosta mais. Porque nos momentos de crise, cada jogador vai para o seu melhor. Ninguém vai inventar nos momentos de crise, na hora que tiver que decidir uma bola. Não é isso? Seja no futebol, seja no basquete, no handebol, no vôlei, no futsal. Na hora, vai sair pelo lado direito, que é a melhor característica. Se o Garrincha, por exemplo, não adianta... ele vai sair pelo lado esquerdo. Ele não saía pelo lado esquerdo, ele saía pelo lado direito. Né? Então, o vôlei é a mesma coisa. Mas você precisa ficar nos detalhes, naquele momento, principalmente se ela bate contra o corpo, se ela olha para cá, vai para o outro lado. E cada jogadora precisa saber essas características. Mas você passa para todo mundo, todos os seus fãs, todo o pessoal, o público jornalista, que você é uma pessoa muito boa. Você já ouviu isso mais de uma vez. E você agora, para essa Olimpíada de Tóquio, você teve que cortar 6 jogadoras. Exato. Você que trata elas como filhas, né? Briga, força a treinar. Como é que é essa hora de você chegar e cortar 6 do que? Só podem ir 12, não é isso?
Só 12, infelizmente, porque todos os campeonatos nós podemos levar 14. Só Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos podem ir 12. Décio, eu estou ainda vivendo o meu luto, porque eu também fico de luto quando eu corto. É a parte mais difícil, mais complicada. Você vê o esforço cotidiano da jogadora, o suor, a vontade, a chance de jogar uma Olimpíada que talvez seja única, e você chega para o jogador e diz não. Não é o momento. Ou talvez você nunca mais vai ter a chance. Eu não sei, eu não queria nunca estar ali, mas... Você sofre mais que ela? Mais. Eu não, acho que mais eu não sei, mas eu sofro muito. E a reação delas é sempre... Você faz uma a uma, você fala com uma a uma? Eu falo uma a uma. Meu Deus do céu. Ou a gente faz em dupla, mas eu não gosto muito de colocar no grupo, sabe? E dizer, ó, estamos fora, tal, tal, tal. Eu prefiro olhar no olho da jogadora e dizer, olha, infelizmente, dessa você está fora. Quando ela ainda tem chance, é legal porque, ó, você precisa melhorar isso, esses fundamentos, precisa estar um pouquinho mais em forma, tem que correr um pouco mais. Difícil, né? Meu Deus do céu. Muito difícil. É. Você não se acostumou com isso? Não, não vou me acostumar nunca. Talvez eu um dia pare até por conta disso. Né? Eu não sei cortar, não gosto de cortar, me dói, eu sofro demais e aí fico depois remoendo, né? Porque, poxa vida... Já aconteceu com você isso alguma vez? Já, fui cortado várias vezes. Mas porque você foi campeão do mundo de 1969, de 81, né? E de... eu fui... Como jogador? Eu fui em 76 para Montreal. Mas antes de Montreal, eu fui cortado para o Mundial de 74, no México. E depois não fui convocado. Então, tem algumas situações que na minha primeira seleção paulista, eu fui o primeiro cortado na primeira leva, e o William, que foi capitão da seleção, grande William, um dos melhores jogadores que eu já vi, foi o último corte dessa mesma seleção. No ano seguinte, Décio, nós éramos titulares da seleção paulista da mesma categoria, eu era capitão do time, e nós jogávamos 4-2. Nós ganhamos até um campeonato em Niterói, em 1970, que foi um espetáculo de 3-2 do Rio de Janeiro. Você e o William. A gente jogou junto 10 anos. O William começou no Tietê. Depois ele foi para Santo André quando ele tinha 18 anos. Eu tenho a impressão que quando você corta essa jogadora, você dá até esse exemplo também, né? O Não, William foi cortado. Não sei o que você faz, é muito triste, talvez nem você lembra. Você todos não gosta nós, mas na hora que a jogadora é cortada, ela nem acho que está raciocinando. O que eu falo depois, eu não sei se processa, viu? Porque eu também fiquei muito triste quando fui cortado. Eu não queria ficar muito tempo ali e eu vejo que elas se sentem da mesma maneira. Eu queria dar um abraço, eu queria tentar dizer, olha, ainda tem chance, continua, força, mas é sempre duro, é sempre muito difícil. Não é fácil. Zé, o primeiro bloco está se encerrando. No segundo bloco eu queria perguntar uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Você treinou homens e treinou mulheres. Uhum. Qual a diferença entre o público atleta masculino e o atleta feminino? Mas você não me responde já. Aguarde então essa pergunta e outras aqui com o craque Zé Roberto Guimarães. Até já. Segundo bloco da entrevista com o meu ídolo, José Roberto Guimarães. Zé, eu perguntei para você no início, você treina jogadores da equipe masculina e jogadoras craques também da equipe feminina. Qual é a diferença comportamental entre homem e mulher? Eu queria até achar se é tudo igual no planeta. Não. A diferença é muito grande. Apesar de ser o mesmo esporte, o vôlei masculino ele tem suas características
próprias, né? O homem quer atacar mais forte, quer atacar mais alto, ele quer sempre, né, prevalecer a força, prevalecer, lógico, técnica, mas o voleibol feminino é muito diferente no sentido de é menos agressivo. Elas, por exemplo, olham adversárias, estão ganhando fácil, pô, coitadinho da minha adversária, e aí o jogo engrossa. Entendeu? E dependendo se não tem adversária do outro lado, porque existem coisas que são particulares da mulher. Eu posso dizer que eu tentei estudar muito o universo feminino, muito. Aprendeu? Li muito, li livros assim, muita coisa. Aprendeu alguma coisa? Décio, eu acho que eu aprendi. Elas, na realidade, me ensinaram muito mais. Isso não é demagogia com as mulheres, não. Muito mais trabalhando com elas do que trabalhando com homens. E no treinamento também, como é que é? Exatamente. Elas me ensinaram a ter mais sensibilidade, a olhar nas entrelinhas. Porque no masculino é pancadaria e você cobra muito pelo, pô, você não pode, tem que jogar, não pode afinar, vamos embora, ataca para cá, ataca para lá. A mulher depende de como ela está. Porque a mulher, desde os primórdios, ela é família. Ela já aprende a cuidar da família. Então ela pensa em outras coisas, além só do jogo. E também tem o problema que é da TPM, que implica na performance, tem a menstruação, e tem outros fatores, a parte cerebral feminina. Né? Então tudo isso, quando eu comecei a ser técnico, eu não tinha ideia do que eu tinha que estudar. Né? Essas coisas. E aí, um dia, nós levamos um ginecologista para fazer para falar sobre uma palestra sobre o vírus HPV. E o doutor Eliano começa a discorrer sobre o vírus e não sei o quê. Aí ele vira e diz assim, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, o que vocês estão tomando como pílula? E aí tal, Yasmin, Diane, aí ele falou, duas falaram uma pílula que estavam tomando, que ele disse assim, você sabia disso? Eu falei, doutor, o senhor sabe que técnico sempre é o último a saber. Ele falou, olha, eu vou te dar os sintomas dessa pílula que elas estão tomando. Perde a agressividade, dá mais um pouco de sonolência. E aí eu tinha conversado com uma delas que ela estava menos agressiva do que o normal. Ela estava muito prostrada, muito devagar. Digo, a melhor coisa que você tem é a sua agressividade, tanto com o nosso time, quanto com o time adversário. O que está acontecendo? E ela, pô, não sei, eu estou me sentindo meio diferente. E aí a gente descobriu que era a pílula. E aí eu falei assim, pô, depois disso eu tenho que estudar. E aí eu comecei a pesquisar e conversar com o ginecologista, com o doutor Liliano, que me deu várias informações, o que é uma tríade da mulher atleta, como é que funciona, por que ocorre, por que pode ocorrer uma situação de não menstruação com um treinamento intenso, em overtraining. Então eu comecei a entender que o universo feminino, o requisito era um pouco maior do que o masculino, porque você não se preocupa com essas coisas. Tá bem, não tá, como é que tá? Dói um pouco o joelho. Mas então eu comecei a entender que eu precisava entrar um pouco nesse universo, entender como é que as mulheres pensam, e até tem aquele filme, né? O Mel Gibson, né? Que fez um filme sobre as mulheres, mais que ele lia o pensamento das mulheres. E aí eu comecei a ver que eu tinha que conversar mais com os preparadores, com os médicos. Então, quando a gente prepara um planejamento para uma equipe de vôlei feminino, a gente tem muito cuidado com a parte ginecológica, com a parte endocrinológica, com essa parte que é meio que invisível, né? Com a nutrição. Isso é muito importante na performance. Isso vai implicar direto se a performance vai ser boa ou não. Então, numa das palestras que eu assisti todas, você fala que uma equipe de mulheres, quando estão juntas no treino, todas conseguem falar ao mesmo tempo e todas se entendem. Isso é verdade. Eu ficava maluco quando eu comecei, né? Porque todo mundo falando ao mesmo tempo, eu digo, pô, mas elas não estão prestando atenção. Não é possível que elas estão atentas, né? Mas depois você começa a ler, você fala assim, pô, as mulheres conseguem fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo.
e prestar atenção em todas. Então eu comecei a relaxar, entendeu? Eu comecei a ficar mais soft, mais tranquilo. Mas é uma experiência interessante, até você aprender isso. Né? Porque tem essa coisa do cérebro. A mulher tem 2 centros de fala. A mulher necessita se expressar de 7 a 8 mil vocábulos por dia. Você pesquisou mesmo. É isso. O homem não. E o homem não, é 1/3 disso. Então é natural. Então, para viver nesse meio, conviver nesse meio, você precisa estar... Quando elas estão correndo em volta da quadra, em dupla, é bate-papo. Ah, deixa rolar. O importante é que elas estejam felizes, treinando com um ambiente agradável. Né? Porque já vai ter pressão, já vai ter a responsabilidade de estar representando o país, de estar correndo, de estar jogando contra as melhores seleções do mundo. E a pressão, quem suporta mais, o homem ou a mulher? Eu acho que os dois. Os dois igual. Eu acho que os dois. Mas eu acho que a dor, a mulher suporta mais. Suporta mais. Eu acho que quando elas estão com... Eu acho que elas suportam mais. Elas são mais resistentes à dor do que os homens. O homem é meio chorão de natureza. Eu acho. Me fala um pouquinho da tua equipe aqui em Barueri, Zé. Como é que está? Odécio, isso é uma coisa muito importante. A gente começou com esse projeto numa ideia assim... Eu gosto muito de saber de onde as pessoas vêm. Né? Pô, de onde você veio? O que você fez? Como é que você chegou ali? E aí eu comecei a coordenar as categorias de base da seleção do Brasil. E eu fui assistir um dos treinos. E aí eu comecei a perguntar, bom, mas aquela grandona ali, de onde é? Ah, aquela menina é a Diana. A Diana, ela está no Bradesco, lá em Osasco, mas ela foi formada em Barueri. Veio da escola de Barueri. Ah, a outra lá, aquela baixinha levantadora habilidosa. Ah, aquela é a Jaqueline, está no Bradesco, mas também é de Barueri. Eu falei, bom, para encurtar, nas seleções sub-18 e sub-20 do Brasil, que são 28 jogadoras selecionáveis, quantos de Barueri nós temos? O cara me falou, nós temos 8, Zé. Nossa, eu falei, 8? No Brasil, em 28, 8 são de Barueri. O trabalho de base aqui deve ser sensacional. Aí eu falei assim, e tinha acabado o trabalho de base aqui. Por isso que elas migraram para Osasco, para o Bradesco, para o centro de treinamento do Bradesco. Eu falei, pô, não é possível, esse trabalho não pode acabar. Aí eu vim para cá, conversei com o Gil na época, que era o prefeito, depois o Furlan, e disse, olha, a gente precisa retomar esse trabalho. Eles não sabiam desses números? Não tinha ideia. Aí eu falei, olha, nós precisamos retomar isso, vocês precisam me arrumar um ginásio, vocês precisam me dar uma condição de trazer essas meninas. Bom, fizemos uma peneira, 462 meninas apareceram, do Brasil inteiro. E aí tivemos que selecionar 60 e depois começamos o trabalho de base. Hoje a gente joga de igual para igual com as melhores equipes de São Paulo e do Brasil. E 60% do nosso time adulto de Barueri pertence à nossa base. Essas cidades vizinhas, Décio, é um celeiro enorme de talentos. Trabalho extraordinário que vocês fizeram aí. Itapevi, Santana de Parnaíba, Jandira, Barueri, Carapicuíba, tem muita gente da região e que estão jogando com a gente. E isso é um motivo de muito orgulho, né? Sem dúvida, só que a gente está assim, 5º, 6º do Brasil. Então, nós temos várias jogadoras hoje nas seleções de base, várias jogadoras já começando a entrar na seleção adulta. Só que a gente tem um grande problema, que é a parte financeira. Nós tivemos um apoio muito grande, que eu tenho que agradecer muito, que foi da Rinodê, através do Sandro, presidente, mas houve uma mudança na estrutura da empresa, e aí a Rinodê acabou saindo, nós fomos para o São Paulo Futebol Clube, com o Leco, e depois agora a gente acabou encerrando a parceria. Mas enfim, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de empresários da região, e Barueri é muito rico, tem muitas empresas importantes, e nós temos ajuda, por exemplo, da Epson, nas categorias de base. Isso é uma ajuda dessa que você não pode imaginar o quanto importante é. Então, eu vou aproveitar o seu programa para fazer essa solicitação aos empresários da região, que puderem nos ajudar, puderem dar uma força, porque é uma equipe que tem talvez um dos melhores trabalhos hoje no Brasil e no mundo
está sendo feito em Barueri. Muitas jogadoras talentosas estão saindo para as nossas seleções e que vão representar o Brasil em 2024 e 2028. Só que eu estou bancando, né? Então... Você está bancando? Eu estou bancando, infelizmente. Os empresários da região, fazer aqui um apelo junto com você. O Zé é uma lenda, né? É um legendário na Federação Internacional de Voleibol. Você é o único premiado. Tenho bastante amigos. Está aqui ele mesmo aportando dinheiro dele, não para fazer um time de voleibol, é muito mais do que isso, é um trabalho social. Exato. Ele falou de toda essa região que está colocando meninas de muito talento na seleção brasileira. Então, é uma grande oportunidade para os... Até a CCR tem nos ajudado na base também, com um projeto de incentivo do governo federal. Então, a gente tem algumas ajudas, mas ainda não é o suficiente para onde a gente quer chegar. A gente quer fazer jogadoras, não só jogadoras de vôlei, mas mulheres importantes para o Brasil e para o mundo. Então, essa parte social, essa parte também acadêmica, né? Porque elas podem estudar nos Estados Unidos, elas podem estudar em boas universidades, faculdades pelo Brasil, e a gente leva essa parte paralela. As meninas que são de fora, que moram no centro de treinamento, estudam no colégio, quer dizer, de manhã uma van vai, pega, leva para a escola, elas estudam na parte da manhã, voltam. Então existe essa parte pedagógica. É um projeto muito bacana. Se não fosse o seu trabalho, onde elas estariam? Eu a gente não imagina, sei. né? Ou seja, é um trabalho social, de novo, os empresários da região conheçam, podem até me procurar, tem aqui no Alpha Channel, procura direto Zé lá em Barueri, aqui em Barueri, para ele contar um pouco dessa história, outros detalhes que ele já me contou aqui nos bastidores. Trabalho espetacular, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns, porque você não é só um técnico, você é um cara de um coração enorme que está fazendo um projeto social maravilhoso para o Brasil, para o país. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Eu tenho que retribuir para o vôlei o que o vôlei me deu. As oportunidades que eu tive, as pessoas que me deram oportunidade para que eu crescesse. E a gente procura fornecer isso, dar essa oportunidade a essas meninas de se tornarem cidadãs importantes, né? De poderem ter um futuro, de poder ajudar a família através do esporte. Eu não vejo o esporte, Décio, só como o esporte. Eu vejo o esporte junto com a educação. Eu acho que as coisas caminham paralelas. Você não pode, não, voleibol é só... De maneira nenhuma. Essa parte acadêmica é muito importante para que elas saibam se tornarem, sei lá, médicas, engenheiras, professoras, enfim, fisioterapeutas, como nós já temos lá, jogadoras que estudam fisioterapia, no caso da Moara. Então, tem coisas que a gente se orgulha. Não, mas tem que eu acho que é o que a gente pode fazer como brasileiro. Você é um cara especial mesmo, eu já te acompanho há muitos e muitos anos, sempre deu para perceber isso. Você também, vou falar uma outra parte, parabéns por essa parte que me cativou, até me emocionou bastante. E fala um pouquinho também das suas palestras. Você viu alguns trechos de algumas palestras suas, vi uma, não me lembro onde foi, engraçadíssima e profunda. Você faz palestras motivacionais que misturam um pouquinho essa parte empresarial, gestão, exato. Gestão, treinamento, né? De treinamento, de planejamento. Cumprimento de metas. Eu gosto de falar muito sobre as experiências vividas, né? Porque são várias, de várias Olimpíadas, de grupos diferentes, do ganhar e perder, o que aconteceu, por que a gente perdeu, por que a gente ganhou, da forma de preparação. E até o tema é preparação é tudo. Porque eu acho que a preparação em todas as áreas dessa é aquilo que é mais importante. Se a gente se preparar bem para fazer como você se prepara para fazer o programa, que você lê o currículo do entrevistado, você tem toda uma filosofia para fazer aquilo. A gente é a mesma coisa, a gente tem que trabalhar no planejamento, na organização, no desenvolvimento, no controle, né, para ver aferindo os números, porque os números dão realmente a performance do time, qual é o resultado que você vai ter. Então, existe um paralelo muito grande entre esse mundo empresarial e o mundo do esporte, porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser bem-sucedido. Mas como é que a gente vai ser bem-sucedido? Treinando, se preparando, tendo atitude, se doando, trabalhando em equipe. Como a gente vai trabalhar em equipe? De que forma? Conviver,
socialmente com as pessoas, como é que a gente vai ajudar o outro? Igual ao mundo empresarial. Exatamente. Sem tirar nem pôr. Então, eu acho que isso aqui que é legal da gente falar e falar de experiências que eu tive, de dificuldades que eu passei. Que todos nós passamos. Que todos nós. E lá com as meninas, nos momentos de crise, né, como é que as coisas aconteceram. Eu amo o que eu faço. Eu me sinto feliz de estar ainda lá, não sei até quando eu vou. Vai longe. Sei. Para o bem do país. Mas e agora temos um próximo compromisso Tóquio daqui temos 20 e poucos dias temos. Eu acho que a gente não somos a melhor equipe, mas nós vamos brigar. Você sabe que o nosso espírito é um espírito de luta. É isso aí. E que a gente vai brigar contra as melhores e a gente tem chance de medalha. Zé, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo, viu? Adorei bater um papo com você. Zé. É uma lição de vida essa última parte que você falou, porque você está fazendo um trabalho extraordinário e é de admirar mesmo. Poucas pessoas no Brasil têm feito tanto pelo país como você está fazendo. Obrigado. Evidentemente, cada um na sua área, os empresários estão trabalhando muito, mas não custa nada prestigiar um campeão, né? Um dos maiores do mundo em todos os tempos, na área de voleibol, como treinador, principalmente, como jogador. E eu tenho certeza que depois dessa entrevista nós vamos convencer alguém a nos ajudar. Obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o craque Zé Roberto Guimarães, que deu um show de entrevista aqui no nosso programa Propaganda e Negócios. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.